Olá, querida amiga, Diele Dias, compartilhando com você mais um capítulo do livro Eu Tenho a Força, uma conversa sobre o empoderamento da mulher cristã, da autora Michele Vasconcelos. Estamos agora no capítulo 5, A Rainha, a Órfã e a Cativa. Lembrando que essa é uma leitura pessoal, não é um audiobook, somente cumprindo o desejo de compartilhar com vocês uma leitura que eu estou fazendo que tem me edificado muito e espero que possa contribuir para a sua vida, para o seu enriquecimento, não só intelectual, mas espiritual também. Aproveito e te convido para me acompanhar nas minhas redes sociais, Diele Dias Oficial, lá no Instagram. Continue acompanhando aqui pelo YouTube também. Então vamos lá para a leitura do livro. Dia desses, enquanto organizava umas caixas da mudança, segurei em minhas mãos uma preciosidade que me fez viajar no tempo. Meu diário de infância e pré-adolescência. Que saudoso foi reler as páginas contidas nele. Querido diário, resolvi me batizar. Estou recebendo estudo bíblico da avó Ivorema. Estou pronta para entregar minha vida a Jesus. Quero que Deus habite em meu coração. Essa é a minha decisão. Assinado Mich. Lembro-me bem o dia que o recebi de presente da minha mãe. Todo cor-de-rosa, a imagem de uma menina na capa, páginas coloridas, folhas cheirosas de um perfume que até hoje meu cérebro reproduz, o aroma em minhas narinas. E o mais enigmático para uma juvenil, ele incluía um cadeado e uma chave. Filha, aqui você poderá registrar todos os seus segredos, ideias e sentimentos. Aproveite, disse minha mãe. Eu realmente aproveitei meu diário, fiz dele uma companhia e ali armazenei em palavras muitas expectativas infantis. Rotinas das mais comuns, os lindos e os difíceis momentos, as paixões, os dramas da adolescência e as decisões que mudaram minha vida. É engraçado recordar que manter minha vida secreta longe dos olhos do meu irmão era tarefa difícil, pois ele estava sempre em busca de abrir o cadeado de segurança máxima, descobrir meus segredos e me chantagear com eles. Por essa razão, eu mantinha meu companheiro de escrita escondido. Porém, a decisão que tomei no dia 27 de outubro de 1996, eu não queria esconder. Pelo contrário, queria contar para todo mundo. Abrir meu diário e ler esse relato, minha decisão, fez transportar-me para um tempo único. E com ele em mãos, observando como minha vida mudou, folheei mais algumas páginas até me deter nas folhas amareladas do dia 14 de dezembro do mesmo ano, 96. Ali, com uma letra irregular e de forma bem direta, contei: Meu amigo diário, hoje posso dizer que é o dia mais feliz da minha vida, pois além de eu ter me batizado, minha mãe também se batizou. Foi lindo, foi uma surpresa maravilhosa, dia muito especial. Assinado A Surpreendida. Nessa época eu estava me apaixonando por Jesus. À noite, enquanto ia dormir, eu ficava ouvindo a Rádio Novo Tempo, a Rádio Cristã da Esperança, e assim pegava no sono. Mas por dias subsequentes perdia o sono sempre às 3 da madrugada e nas ondas do rádio que permanecia ligado, escutava a reprise das pregações do pastor Alejandro Bulhon. Em uma madrugada chorei ao ouvir o pastor com aquele portunhol inconfundível dizer: Você é a coisa mais linda de Deus. Tais palavras se confrontavam diretamente com as crenças que possuía a meu respeito. Como já dito nas primeiras páginas, eu me sentia fraca, desajeitada, o verdadeiro patinho feio. No entanto, ao iniciar um relacionamento com Jesus, passei a entender quem eu era. Minha entrega me propiciou compreender que, a despeito de como os outros me viam, eu era filha do Criador. Eu fui modelada com suas próprias mãos. Ele havia me adotado após a ruptura da humanidade com o Pai. E como relatei no meu diário, vivi o dia mais feliz da minha vida me conectando a Jesus aos 13 anos de idade. Essa conexão com o Pai acarretou libertação. Eu era uma menina presa em crenças que não eram minhas. Eu estava, mesmo ainda tão nova, escrava da sociedade que impunha padrões. Eu me encontrava aprisionada por meus pensamentos. Eu era uma menina cativa. No entanto, aceitar a paternidade divina me trouxe ganhos incontáveis, e a cada passo dado ao lado dele fui recebendo a força que mais ninguém poderia me conceder.
Um dos fatores fundamentais para esse processo de empoderamento tem a ver com o entendimento do propósito de nossa existência. Em minha vida, esse processo iniciou-se aos 13 anos, com a descoberta da minha filiação real. Entretanto, foi uma longa caminhada de autoconhecimento e conhecimento do alto que me fez capaz de lutar contra as crenças sociais e só com a maturidade da fase adulta fechar esse ciclo. Sabe, essa história não é somente a minha, é a realidade de centenas de mulheres alcançadas, transformadas e libertas pelo Pai. Quando preferimos o coitadismo, não nos damos a chance de sermos maiores, não nos permitimos o crescimento, e desde sempre houveram mulheres que não se permitiram as correntes e o peso que a vida tentara lhes impor. É o que se percebe no período do cativeiro de Israel. Os israelitas estavam divididos em 2 reinos, do sul e do norte. O reino do norte, Israel, terminou no ano de 722 com a tomada da Samaria pelos assírios em 587. Quando Jerusalém foi saqueada e o templo destruído pelos babilônios, grande parte da população foi deportada para a Babilônia, terminando praticamente também o reino do sul, Judá. Com isso, termina a monarquia em Israel. O povo se torna exilado e comandado por dinastias pagãs. Porém, Ciro autoriza que os judeus retornem para sua terra, acontecendo uma grande dispersão da nação judaica, porque alguns voltam à Palestina e se dedicam à reconstrução do templo. Entretanto, muitos permanecem na Pérsia. E nesse contexto de exílio, um poderoso rei se levanta. Assuero, rei de 127 províncias e sucessor do trono de Dário I. O livro de Esther, o segundo e último livro que carrega o nome de uma mulher na Bíblia, traz relatos desse momento histórico. No primeiro capítulo, há o relato de uma festa oferecida pelo rei que provavelmente durou 6 meses e contou com a participação dos príncipes de toda a região. A festa acabava com um banquete, regado a muita comida e muito vinho. Homens estavam embriagados e, conforme nos diz F.B. Meyer, sempre que os homens são dominados pelo vinho, as mulheres correm sério perigo. Grosseria, indelicadeza e impureza entram pela porta destrancada pelo excesso de bebida. Quem pode dizer quanta angústia a intemperança do homem tem causado a mulheres, crianças e animais? Logo conhecemos uma mulher nobre que respeitava bastante a si própria a ponto de recusar um pedido inteiramente estranho aos costumes da época que proibiam a mulher de aparecer em público. Rainha Vasti. Ela foi requisitada à presença do rei para que exibisse sua beleza desfilando aos convidados presentes. Vasti, o troféu do rei, a bela rainha poderia ter divertido os beberrões do reino, mas ela não se permitiu, manteve suas emoções e sua imagem preservada. Foi firme no que acreditava, que jamais uma mulher deveria ser apenas o objeto de desejo de um homem. Conforme afirma o pastor Bechar em sua obra Esther, o Eterno antes de tudo, os midrashins rabínicos não hesitavam em especular que Vasti deveria desfilar nua após desvencilhar-se das transparências que a cobriam no ritual erótico sensualíssimo de uma dança. No entanto, Vasti surpreendeu o reino ao ignorar a ordem do ousado monarca e enviou sua determinada recusa. Sabia perfeitamente quando era preciso dizer não. Sua postura lhe acarretou consequências. Perdeu o trono, perdeu a coroa, perdeu seu amado rei. E sabe o que vemos dessa mulher? Ela não se permitiu a desonra, porque estava ciente de seus valores, como pessoa e não como objeto de exposição pública. A rainha destronada entendia que era medíocre demais contentar-se com os padrões. Focou com firmeza na conduta que acreditava e enfrentou de cabeça erguida as consequências. Na continuidade dessa narrativa, foi necessário escolher outra representante feminina ao trono. Assuero entrou numa profunda depressão, pois além de ter perdido a mulher que amava, o rei decidiu, juntamente com outros representantes políticos, que não deveriam aceitar a insolência de Vasti, mas ele sofreu ao tomar essa decisão. Ele também perdeu uma importante batalha. Então os conselheiros do rei tiveram a ideia de trazer um harém ao palácio e desenvolver um concurso de beleza para que o rei pudesse escolher sua nova rainha, e dessa forma afugentariam sua depressão e manteriam longe a possibilidade de Assuero voltar atrás em sua decisão do destrono da amada. Quem sabe não foi para este tempo que você chegou à posição de rainha. Ela era Hadassa, que significava morta, criada por Mordecai, o
o primo. Hadassa era uma menina judia órfã, filha de Abigail. A menina perdeu seus pais ainda muito pequena, e apesar de toda a lágrima que derramou, foi agraciada pelo acolhimento do primo Mardoqueu, homem temente a Deus, inteligentíssimo e dotado de muita capacidade administrativa. A judia era de beleza tão inigualável que, segundo registros das tradições rabínicas, ela fazia parte das 4 mulheres mais belas do mundo antigo: Sara, Abigail, Raabe e Esther, nome que Hadassa recebeu ao ir participar do concurso. A notícia do concurso de beleza em Suzã chegou aos ouvidos de Mardoqueu, trazendo esperança e fé. Hadassa passa a participar das seletivas e a primeira providência de seu primo foi trocá-la de nome. De Hadassa, Murta, passa a ser Esther, a estrela. E sua segunda atitude foi orientá-la a não revelar sua identidade judia. Assim que os olheiros do rei viram Hadassa, assustaram-se com sua beleza e ela ganhou o primeiro lugar na sua vila. Depois em toda a província e foi logo enviada a Suzã, cidade alta, a fim de apresentar-se na última fase do concurso. No palácio, Esther passou a vivenciar uma realidade muito diferente da que vivera até então. Glamour, fartura, regalias faziam parte de sua nova rotina. Esther, da humilde casinha de seu primo, refeições simples e vestuário modesto, se depara com banquetes reais, tratamentos de beleza e tudo de bom que a realeza poderia lhe conceder. No entanto, a candidata ao trono não se deslumbrou com o que seu olho pôde contemplar. Embora tenha recebido tratamentos especiais porque se destacou como uma mulher diferente no palácio, embora nunca tenha imaginado se tornar a rainha da Pérsia, Esther fora abençoada por um Deus que não falha. Assuero se encanta pela jovem e ela definitivamente assenta-se ao trono. É interessante que no mundo antigo a mulher em geral não era devidamente considerada. Por algumas razões, entretanto, entre medos e persas a situação era um pouco diferente, pois a mulher persa ganhava um grau maior de destaque e, sem sombra, exercia uma importante influência. Fico imaginando a ansiedade da concorrente. Esther chegou a sua vez, apresenta-se ao rei. Os passos firmes carregavam a leveza e delicadeza de uma princesa, olhos e mãos percorrendo as roupas impecáveis para garantir que tudo estava milimetricamente harmonioso no vestuário. Uma última borrifada do melhor perfume já experimentado. Imagino ela fechando os olhos e levando os pensamentos ao mestre, respirando fundo e apresentando-se diante do rei. Um diálogo, olhares trocados, sorriso e pronto, um rei apaixonado. Esther passa a viver uma novidade, mas nem tudo foram flores nessa nova vida. Chegou o momento de Esther ser confrontada e tomar decisões. Amã, braço direito do rei, persuadiu Assuero a assinar um decreto que exterminaria com o povo judeu. Mardoqueu ficou sabendo e precisou agir em prol do seu povo. Ele é tomado de tristeza e se apresenta em frente ao palácio vestido de pano e saco com cinzas em sua cabeça. Derrama sua tristeza, mas não consegue ter acesso à rainha. Esther ficou sabendo que algo estava acontecendo e enviou um dos oficiais do rei ao encontro de Mardoqueu. O primo pediu a Esther que intercedesse por eles, porém Esther o avisa que ela não poderia ir à presença do rei sem ser chamada e que já fazia algum tempo que ele não a chamava. E em resposta aos argumentos de Esther, o triste judeu profere um dos textos de maior relevância para entendermos o que faz de uma mulher poderosa. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Nesse instante, a rainha foi empoderada por seu senso de utilidade. Compreendeu qual o propósito de toda a bênção que Deus a permitiu viver. Esther consegue acesso ao rei, e como você bem conhece o fim dessa história, ela salvou todo o seu povo. Aquela menina órfã, talvez traumatizada pelas perdas da vida, criada por um primo que possivelmente não pôde suprir as necessidades que sua mãe supriria. A Hadassa, a Murta. Murta é uma moita, e de moita passa a ser estrela, passa a ser heroína. Isso só foi capaz por 2 motivos claros.
Primeiro, Esté escolheu não ser uma vítima do que lhe acontecera. Ao perceber o propósito de sua vida, conseguiu salvar uma nação. Semelhante história, vemos de uma outra aparente vítima do cativeiro babilônico, uma jovem menina cujo nome não é citado na Bíblia. O mundo antigo estava em guerra. Havia frequentes invasões de fronteiras conduzidas por bandos de saqueadores. A guerra é cruel. A menina raptada então estava em terreno inimigo, aparentemente abandonada por Deus e sem conforto nem esperança. Estou falando da famosa menina cativa. A serva em cativeiro vivia como escrava, forçada a servir na casa do comandante dos exércitos responsáveis pela queda de Israel, Naamã, homem importante na Síria. Ele havia obtido honra e fama nas vitórias que ajudaram a Síria a alcançar, mas tinha a infelicidade de ser leproso. De um lado, uma menina roubada e feita escrava, do outro, um poderoso homem ferido pela vida. Duas histórias que se cruzam porque a menina escrava não se permitiu suas correntes e o peso que a vida a tentaria impor. Tente visualizar a cena. Uma menina varria o chão de uma bela casa. Aquele não era seu lar. Uma mulher lhe dava as ordens, mas aquela não era sua mãe, o que a deixava com o coração apertado de saudade. Cada vassourada num cômodo havia um suspiro, e em sua mente se perguntava: será que um dia verei mamãe novamente? Será que ainda poderei me deitar em seu colo e ouvir histórias dos milagres de Israel que ela contava? Será que ainda receberei a bênção do meu pai? Será que Deus agirá poderosamente em minha vida como agiu na deles? Muitos serás e poucas respostas. Então a moça em cativeiro precisava servir água ao seu senhor que acabara de chegar. O homem culpado de seu sofrimento e da tristeza de toda a sua nação. Mas no lugar do ódio, da repulsa, do desejo de vingança, existe o interesse, a empatia e a bondade. A serva percebeu que alguma coisa estava errada com a família e descobre a difícil doença do oficial do exército. E ela não hesita em ser um canal de bênção. A menina cativa indica o profeta que pode trazer a cura ao capitão. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E foi o que aconteceu. O grande comandante fora curado por Deus através do profeta Eliseu. A menina, sem nome, arrancada brutalmente de sua terra, sem nenhum vislumbre de recomeços, entendia qual o propósito de sua vida. Compreendia que nascera para ser bênção. Não permitiu que em seu coração houvesse a chama, a mancha da obscuridade do pecado, o que nos faz inferir que a menina cativa era livre. Sim, pois sua mente não estava aprisionada pela amargura, pelo medo, pela raiva. Eis uma menina liberta do mal. É isso que Jesus faz quando entra em nossa vida. Nos tira do cativeiro de nós mesmas, liberta nossa alma e de vítimas das guerras deste mundo passamos a ser abençoadoras até mesmo daqueles que nos oprimiam. A pergunta que me resta agora é: como está seu coração? Davi, o homem segundo o coração de Deus, era alguém de uma alma aberta, porque rasgava seu ser em versos e pedia para Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda é uma palavra que representa instrumentos que podem ser da medicina, náutico ou espacial. Mesmo em âmbitos diferentes, a sonda tem o papel de chegar em uma profundidade que não se conseguiria atingir sem ela. A sonda náutica, por exemplo, mede do casco do barco até as profundezas do fundo do mar. E Davi clama a Deus para que faça uma sondagem no coração dele, alcançando as profundezas de sua alma. Volto a perguntar: se Deus fizesse uma sondagem no teu interior, o que ele encontraria? A amargura de quem não consegue perdoar o outro nem a si mesmo, o sentimento de injustiça por circunstâncias que fizeram de você alguém que você não sonhou em se tornar, o ódio e desejo de vingança pela traição inesperada, o sonho de provar ao mundo tuas capacidades porque um dia desacreditaram de você? Ou talvez a sondagem revelaria uma mulher lutando por descobrir sua força, ou ainda uma menina presa, escrava de si mesma e dos ditames da sociedade. Eu descobri minha força quando aceitei deixar a menina e o cativeiro para trás. Quando decidi ser filha de Deus, isso fez com que eu entrasse num processo de libertação do sentimento de desvalor e depreciação de mim mesma. Afinal, como posso rebaixar a criação de Deus?
não seria o mesmo que ingratidão com aquele que me criou? Até mesmo descrença sobre o quão bom é sua criação? Outro fato importante é a descoberta de seu propósito para estar viva. Um processo que começou lá atrás, aos 13 anos de idade, quando me batizei. Ensinei a Bíblia a alguém pela primeira vez, quando passei a pregar na igreja, quando deixei de olhar para mim e passei a ver meu próximo. No entanto, esse processo ainda não terminou. Eis uma obra inacabada em mim. Ainda estou me construindo e reconstruindo, me deparando com minhas tendências do passado e redescobrindo minha missão, meu propósito. A grande questão é que você deve estar pensando: mas eu me entreguei a Jesus, até já dei um estudo bíblico, já ajudei os necessitados e continuo me sentindo fraca. Continuo em conflito, lutando para alcançar os ideais que a vida me propõe. Tem alguma coisa errada. Preciso te dizer que tem mais. Que o processo de empoderamento não se restringe a aceitar Jesus e fazer alguma coisa por ele. Tem algo mais profundo e fundamental que fará toda a diferença para a mulher ser realmente poderosa. Porém, essa é uma conversa para as próximas páginas. Para tanto, é importante lembrar que não importa se você é como uma poderosa rainha que perdeu tudo porque decidiu se manter firme aos seus princípios, ou se é uma pequena órfã injustiçada pela vida, ou ainda se sente como uma menina desprotegida, abandonada e no cárcere. O que realmente importa é: você é a coisa mais linda de Deus, e essa descoberta te dará força para ser melhor amanhã. Fatos que não posso esquecer. No mundo antigo, a mulher em geral não era devidamente considerada, mas a mulher persa ganhava um grau maior de destaque e exercia uma importante influência. Para se manter a dignidade, às vezes é preciso dizer não, mesmo que encaremos consequências aparentemente tristes. Encontrar seu propósito de vida fortalecerá sua conduta e coração. Manter o coração limpo da mediocridade de sentimentos corrosivos liberta a mulher. Você é a coisa mais linda de Deus.